Obra tremenda, jovem curado de pecado, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, mas dentro da casa da família Silva, o clima era de preocupação. O jovem Mateus, de 19 anos, estava sentado na sala, olhando para os próprios pés com uma expressão de desânimo. Sua mãe, Dona Maria, observava-o em silêncio, enquanto seu pai, Senhor Antônio, lia a Bíblia na mesa da cozinha, buscando forças na palavra de Deus. Mateus nasceu com um problema nos pés chamado pé-cavo, uma deformidade que fazia com que a parte de baixo de seus pés tivesse um arco muito alto, causando dores intensas ao caminhar, dificuldade para calçar sapatos e muitas vezes, vergonha de tirar os tênis na presença de outras pessoas. Desde criança, Mateus sofria com essa condição. Sua mãe lembrava-se bem dos dias em que ele, ainda pequeno, chorava ao tentar correr com os outros meninos da rua. Os pés doiam tanto que muitas vezes ele precisava sentar-se no meio do jogo, enquanto os amigos continuavam brincando. Os médicos que consultaram disseram que era uma condição genética que poderia piorar com o tempo e que talvez uma cirurgia fosse necessária no futuro. Mas cirurgia era algo que assustava a família, não apenas pelo custo, mas porque sabiam que só Deus poderia dar uma solução verdadeira. Os anos passaram, e a situação de Mateus só piorou. Ao completar 16 anos, as dores tornaram-se quase insuportáveis. Ele mal conseguia ficar em pé por muito tempo, e seus calçados precisavam ser especiais, feitos sob medida, o que encarecia ainda mais as despesas da família. Seu pai, um homem simples que trabalhava como pedreiro, fazia horas extras para tentar custear os tratamentos, mas o dinheiro nunca era suficiente. As noites eram as piores. Mateus acordava várias vezes com os pés latejando, como se estivessem sendo apertados por mãos invisíveis. Sua mãe então sentava-se ao seu lado fazendo massagens com óleo de oliva, enquanto orava em voz baixa, pedindo a Deus que aliviasse a dor do filho. Um dia, após mais uma consulta com um ortopedista, o médico foi direto: Mateus, seus pés estão piorando. Se não fizer a cirurgia, você pode ficar com sérias limitações para o resto da vida. Mas mesmo com a cirurgia, não há garantia de que ficará 100% bem. Aquelas palavras ecoaram na mente do jovem como um martelo batendo em sua esperança. Ele saiu do consultório com os olhos cheios de lágrimas, sem saber o que fazer. Sua mãe, percebendo seu desespero, segurou sua mão e disse: Filho, não é nos médicos que nós confiamos. Nosso socorro vem do Senhor. Vamos orar. E foi o que fizeram. Aquela noite a família reuniu-se no quarto de Mateus. Seu pai, com a Bíblia aberta, leu Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Em seguida, todos se ajoelharam. O Senhor Antônio começou a orar com voz firme mas emocionada. Pai Celestial, Tu que conheces todas as coisas, sabes o sofrimento do nosso filho. Tu que saraste os coxos, os cegos e os leprosos, olha para Mateus com misericórdia. Não queremos confiar nos homens, mas em Ti. Se for da Tua vontade, cura os pés do nosso filho, para que ele possa Te servir sem dor, sem vergonha, e para que o Teu nome seja glorificado. Sua mãe e suas duas irmãs mais novas também oraram, com lágrimas escorrendo pelos rostos. Os dias seguintes foram de espera. Mateus continuou indo aos cultos na congregação cristã, mesmo com dor, porque sabia que ali estava sua força. Os irmãos em Cristo oravam por ele, impunham as mãos sobre sua cabeça, e ele sentia uma paz que não vinha dos homens. Mas a dor física permanecia. Até que certa manhã, após uma noite de muito incômodo, Mateus acordou com um pensamento claro: vou jejuar e buscar a Deus como nunca antes. Ele não contou a ninguém, apenas começou a jejuar, bebendo apenas água e passando mais tempo em oração. No terceiro dia de jejum, enquanto estava ajoelhado em seu quarto, ele sentiu algo diferente. Uma sensação de calor começou a subir por suas pernas, como se uma mão invisível estivesse passando sobre seus pés. Mateus ficou assustado, mas não se moveu. Continuou orando, agora com mais fervor: Senhor, se és Tu, manifesta-te. Não quero mais esta dor, não quero mais esta vergonha. Quero servir-te com alegria, quero correr para Teu nome, quero caminhar sem tropeçar. Enquanto orava, as lágrimas caíam, e ele sentiu os pés formigarem, como se estivessem sendo desamarrados. De repente, uma dor aguda mas rápida atravessou seus arcos plantares e então, silêncio. Uma paz indescritível encheu seu coração. Ele abriu os olhos, olhou para os próprios pés e com cautela tentou se levantar. Não doía. Não doía nada. Com o coração acelerado, Mateus começou a caminhar pela casa, primeiro devagar, depois mais rápido. Não sentia dor. Não sentia aquele incômodo de sempre. Ele correu até o quarto dos pais, batendo na porta: Mãe, pai,
Venham ver. Seus pais, assustados com a urgência em sua voz, correram até ele. O que foi, filho? Perguntou sua mãe, ainda com sono. Mateus, sem dizer nada, tirou as meias e mostrou os pés. Anda, ele disse, emocionado. Anda sem dor. Seu pai, incrédulo, olhou para os pés do filho, depois para seu rosto, e então para o céu, como se quisesse ver de onde viera aquela obra. Louvado seja Deus! Exclamou, abraçando o filho com força. Mas a família sabia que precisava ter certeza. No dia seguinte, domingo, Mateus foi ao culto com o coração transbordando de gratidão. Depois da reunião, ele chamou alguns irmãos mais velhos, homens de fé, e contou o que havia acontecido. Eles sabiamente sugeriram que ele fosse até um médico para confirmar a cura. Não é que duvidamos de Deus, filho, disse um deles, mas é bom ter um testemunho também perante os homens, para que muitos vejam e glorifiquem ao Senhor. Na segunda-feira, Mateus voltou ao mesmo ortopedista. O médico, ao vê-lo entrar sem as palmilhas especiais que sempre usava, franziu a testa. Cadê seus calçados ortoédicos, Mateus? O jovem sorriu e respondeu, doutor, não preciso mais deles. O médico, cético, pediu que ele tirasse os sapatos e andasse pela sala. Mateus obedeceu, caminhando com firmeza, sem mancar, sem nenhuma expressão de dor. O médico examinou seus pés, mediu os arcos, fez alguns testes de movimento e, por fim, sentou-se, olhando para Mateus com uma mistura de espanto e curiosidade. Isso não é possível, ele murmurou. Seus pés estavam em um estágio avançado de pé cavo. Não há cirurgia, não há tratamento que pudesse corrigir isso tão rápido. Isso é inexplicável. Mateus então, com calma, respondeu, doutor, não é inexplicável. Deus curou meus pés. O médico, embora não fosse um homem de fé, não teve como negar o que via. Ele anotou tudo no prontuário, fez novos exames e, ao final, disse, Mateus, seus pés estão normais. Não há mais sinais de pé cavo. Não sei como, mas você está curado. Aquelas palavras foram como música aos ouvidos do jovem. Ele saiu do consultório com os olhos cheios de lágrimas de gratidão, ligou para seus pais e disse apenas, é verdade. Deus fez. A notícia da cura de Mateus espalhou-se rapidamente pela congregação. Nos cultos seguintes, muitos irmãos o abordavam, querendo ouvir o relato diretamente dele. Alguns, que também tinham problemas de saúde, sentiam-se encorajados a buscar a Deus com mais fé. Mateus, humildemente, sempre dizia, não fui eu que fiz nada. Foi Deus, em sua misericórdia, que olhou para mim. Se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que crer. Sua mãe, Dona Maria, costumava dizer, eu sabia que Deus ia ouvir nossas orações. Não era uma questão de se, mas de quando. Ele é fiel, e nunca nos desampara. Seu pai, Senhor Antônio, passou a testificar da obra de Deus sempre que tinha oportunidade, lembrando aos irmãos que mesmo quando as coisas parecem impossíveis, para Deus nada é difícil. Mateus hoje serve ao Senhor com alegria. Ele participa ativamente dos cultos, ajuda nos trabalhos da congregação e, sempre que pode, visita os enfermos, levando-lhes ânimo e orando por eles. Seus pés, antes uma fonte de dor e vergonha, agora são um testemunho vivo do poder de Deus. Ele costuma dizer, antes eu tinha medo de tirar os sapatos na frente dos outros. Hoje tiro com alegria, porque cada passo que dou é para glorificar aquele que me sarou. E assim, a história de Mateus tornou-se mais um relato de fé na congregação cristã no Brasil, provando que Deus continua operando maravilhas entre seu povo. Não por mérito humano, não por merecimento, mas pela sua graça, pelo seu amor, e pela fé daqueles que, como Mateus e sua família, confiam nele acima de todas as coisas. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos que passam por lutas, enfermidades ou provações. Deus ouve, Deus vê, e no seu tempo perfeito, Ele age. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Obra tremenda, jovem curado de pé cavo, um testemunho que transforma vidas na congregação cristã no Brasil. A vida após a cura, um novo propósito. Os primeiros dias após a cura de Mateus foram marcados por uma mistura de espanto, gratidão e um profundo senso de responsabilidade. Ele acordava todas as manhãs antes do sol nascer, como se temesse que tudo não passasse de um sonho. Ao pôr os pés no chão, sentia a firmeza da planta, a ausência daquela dor aguda que o acompanhará por anos. Não havia mais a necessidade de se apoiar nas paredes ou de evitar pisar com força. Era livre. Sua mãe, Dona Maria, chorava todas as vezes que o via calçar os sapatos sem careta de dor. Certas manhãs, ela o chamava para a cozinha e, enquanto preparava o café, pedia que ele andasse pela sala, só para ouvir o som dos passos firmes no chão de cerâmica. Meu filho, é como se Deus tivesse te dado novos pés, ela dizia, enxugando as lágrimas com o avental.
Mateus sorria, mas no fundo, sentia que não eram apenas os pés que haviam sido renovados, era sua alma. O jovem não perdeu tempo. No domingo seguinte à sua cura, ele chegou cedo à congregação, antes mesmo dos irmãos responsáveis pela limpeza. Pegou a vassoura e começou a varrer o pátio, algo que antes lhe era difícil devido à dor. O irmão João, um dos anciãos, o viu e se aproximou com um sorriso. Mateus, meu filho, o que está fazendo aqui tão cedo? Estou servindo, irmão João. Deus me deu saúde, agora quero usar minhas forças para ele. O ancião pousou a mão em seu ombro emocionado. Isso é o que chamamos de gratidão viva, meu irmão. Não é só agradecer com palavras, é agir. E assim, Mateus tornou-se um dos mais assíduos servos da congregação. Não havia trabalho pequeno demais para ele. Arrumava cadeiras, ajudava a organizar os hinos, levava água para os irmãos mais idosos durante os cultos longos. Sua disposição era contagiante e muitos jovens, ao vê-lo, começaram a se perguntar: se Deus pode transformar a vida dele assim, o que ele não pode fazer na minha? O testemunho que se espalha, de boca em boca. A notícia da cura de Mateus não ficou restrita à sua congregação. Em uma região onde muitas famílias conheciam sua história, o milagre se tornou assunto nas casas, nas ruas, nos pontos de ônibus. Até mesmo alguns médicos que o haviam tratado anos antes, ao reencontrá-lo, ficavam boquiabertos. Certa tarde, enquanto Mateus distribuía folhetos evangelísticos no centro da cidade, um senhor de óculos e jaleco branco o abordou. Não é o Mateus, filho do seu Antônio? Sim, sou eu, doutor. O senhor me lembra? Claro que lembro. Eu era um dos ortopedistas que acompanhava seu caso. Seu pé cavo era um dos mais graves que já vi. Como está hoje? Mateus, sem hesitar, tirou o sapato e mostrou o pé, agora perfeito, sem nenhuma deformidade. Deus me curou, doutor. Não foi cirurgia, não foi remédio. Foi um milagre. O médico ficou pálido. Tirou os óculos, limpou-os com a camisa, como se precisasse enxergar melhor. Isso não tem explicação médica. Eu mesmo assinei laudos dizendo que você precisaria de cirurgias pelo resto da vida. Mas Deus é maior que qualquer laudo, doutor. Ele pode o que o homem não pode. O médico não disse mais nada. Apenas guardou o folheto que Mateus lhe ofereceu e foi embora, visivelmente abalado. Dias depois, soube-se que ele havia procurado a congregação, não como paciente, mas como alguém em busca de respostas. A aprovação que veio, quando a fé é testada. Nem tudo, porém, foram flores. Alguns meses após a cura, Mateus começou a enfrentar uma nova batalha, a incredulidade de alguns. Em uma reunião de jovens, um rapaz chamado Lucas, que sempre fora cético, o desafiou. Mateus, todo mundo aqui fala do seu milagre, mas como a gente pode ter certeza que não é só psicossomático? Que você não melhorou sozinho? A sala ficou em silêncio. Mateus não se irritou. Respirou fundo e respondeu com calma. Lucas, eu entendo sua dúvida. Se fosse só melhora, os médicos teriam explicação. Mas eles não têm. Além disso, você acha que eu, que mal conseguia andar, de repente fiquei bom sem nenhuma razão? E por que justamente depois de orarmos tanto? Lucas cruzou os braços. Mas Deus não faz milagres assim hoje em dia. Isso era coisa dos tempos da Bíblia. Mateus sorriu. Então você acha que Deus mudou? Que ele era poderoso antes e agora não é mais? O debate continuou, mas no final, Lucas, embora ainda duvidoso, admitiu. Bom, se for verdade mesmo, então Deus é mais incrível do que eu pensava. Mateus não forçou uma resposta. Ele sabia que a fé não se impõe, ela se testemunha. E seu testemunho falava por si. O encontro com o irmão que duvidava. Nem todos na congregação aceitaram facilmente a cura de Mateus. O irmão Pedro, um homem rígido e de pouca fé, costumava dizer que Deus não faz mais milagres assim, e que as pessoas confundem coincidência com obra divina. Certo dia, após um culto, Pedro o abordou. Mateus, não quero ser duro, mas você está levando os jovens a acreditar em coisas que não são bíblicas. Cura divina hoje em dia? Isso é fanatismo. Mateus sentiu um aperto no peito, mas respondeu com respeito. Irmão Pedro, eu não estou inventando nada. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele curava então, por que não poderia curar agora? Porque os tempos são outros. Deus age através da medicina hoje. E quem disse que ele não pode usar os dois? Mas no meu caso não houve medicina. Só houve oração e fé. Pedro ficou em silêncio, mas seu rosto estava tenso. Mateus então fez algo que surpreendeu a todos. Estendeu a mão e disse: Irmão, se o Senhor não acredita, peço que ore por mim. Peça a Deus que se essa cura não vier dele, que ele me mostre. Mas se vier, que o Senhor também possa crer. Pedro recuou visivelmente incomodado.
Não aceitou a mão, mas também não teve coragem de dizer mais nada. Dias depois, porém, durante uma oração na congregação, Pedro foi visto chorando. Mais tarde, confessou a alguns irmãos que havia pedido perdão a Deus por sua incredulidade. O dia em que Mateus voltou à escola. Uma das maiores provas para Mateus foi voltar à escola. Antes da cura, ele evitava ao máximo as aulas de educação física, onde era obrigado a tirar os sapatos. Agora, porém, ele enfrentaria seus antigos colegas, muitos dos quais o haviam visto mancar e sofrer. No primeiro dia, quando o professor pediu que todos tirassem os tênis para uma atividade, Mateus sentiu o coração acelerar. Respirou fundo, olhou para o céu por um instante e com calma descalçou-se. Alguns alunos olharam, outros cochicharam, até que um deles, o mesmo que antes o chamava de pé de pato, exclamou: "Cara, seus pés estão normais." Mateus sorriu. Deus me curou. O professor, que conhecia sua história, se aproximou e emocionado disse: "Isso aqui é uma lição para todos nós. Nunca subestimem o poder da fé." A partir daquele dia, Mateus não foi mais visto como o coitado do pé torto, mas como o garoto do milagre. E isso abriu portas para que ele falasse de Deus não só com palavras, mas com sua própria vida. A visita aos enfermos, levando esperança. Mateus não se contentou em apenas contar sua história. Ele começou a visitar hospitais e casas de pessoas doentes, levando não só palavras de ânimo, mas também orando por elas. Em uma dessas visitas conheceu a irmã Clara, uma senhora de 72 anos com artrite severa, que mal conseguia mover as mãos. "Irmã Clara, eu também já sofri muito, mas Deus me curou, e Ele pode fazer o mesmo por você." A senhora, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Mas eu já orei tanto, meu filho, e nada mudou." Às vezes, Deus quer que a gente persista, ou que alguém ore conosco. "Posso orar por você agora?" Mateus ajoelhou-se ao lado da cama e começou a clamar a Deus com uma fé que comovia. Não houve cura instantânea naquele dia, mas algo mudou no coração da irmã Clara. Na semana seguinte, ela foi à congregação e, pela primeira vez em meses, conseguiu levantar os braços durante a oração. "Não fui curada ainda," ela disse depois, "mas sinto que Deus está ouvindo. E isso já é um milagre." O sonho que se tornou realidade, servindo a Deus em tempo integral. Com o tempo, Mateus sentiu um chamado ainda maior: dedicar sua vida inteiramente ao serviço de Deus. Ele começou a estudar a Bíblia com mais profundidade, participava de todas as reuniões de doutrina e, aos poucos, foi se tornando um ponto de referência para os jovens da congregação. Certa noite, após um culto, o irmão Paulo, um dos presbíteros, o chamou para uma conversa. "Mateus, nós temos observado seu crescimento espiritual. Você já pensou em se preparar para o ministério?" Mateus sentiu o coração bater forte. "Sim, irmão. É algo que tenho orado muito. Então vamos conversar com os anciãos. Acredito que Deus tem um trabalho especial para você." Meses depois, Mateus foi oficialmente recomendado para começar sua preparação como obreiro. Sua primeira tarefa foi ajudar na escola bíblica dominical, ensinando as crianças. Ver aquelas criancinhas, algumas com deficiências ou doenças, olhando para ele com admiração, fez com que Mateus entendesse o real propósito de sua cura: ser um sinal vivo de que Deus ainda opera, ainda transforma, ainda salva. O reencontro com o passado, a redenção da vergonha. Um dos momentos mais emocionantes para Mateus foi quando, anos depois, ele reencontrou seu antigo professor de educação física, o mesmo que, quando ele era criança, o havia humilhado na frente da turma por causa de seus pés. O professor, agora mais velho e com os cabelos grisalhos, não o reconheceu de início. Mas quando Mateus se apresentou, o homem ficou pálido. "Mateus, o Mateus do pé cavo?" "Sim, professor. O mesmo. Mas como? Eu me lembro que você mal conseguia andar." Mateus sorriu. "Deus mudou minha história. E hoje eu uso meus pés para levar a mensagem dele." O professor, visivelmente emocionado, pediu desculpas pelo modo como o havia tratado no passado. "Eu não entendia, meu filho. Não sabia que Deus poderia fazer algo assim." Mateus abençoou o homem e o convidou para visitar a congregação. Semanas depois, o professor estava sentado nos bancos, ouvindo a palavra com lágrimas nos olhos. A lição final: não é sobre os pés, é sobre o coração. Com os anos, Mateus aprendeu que sua cura não era apenas sobre a restauração física, mas sobre um propósito muito maior. Ele via pessoas que, embora saudáveis, estavam espiritualmente doentes, cheias de amargura, ódio, incredulidade. E entendia que sua missão era mostrar que Deus não cura apenas corpos, mas almas. Em uma de suas pregações, ele disse algo que marcou a congregação: "Antes, eu pensava que meu maior problema eram meus pés. Mas hoje sei que o verdadeiro pecado é o coração que se curva para longe de Deus."
A maior cura não é a que sarou minhas solas, mas a que endireitou minha vida. E assim a história de Mateus deixou de ser apenas sobre um milagre físico e tornou-se um testemunho de fé, perseverança e amor, um lembrete de que, não importa quão deformada esteja a nossa vida, Deus pode restaurar tudo. Epílogo. Um legado de fé. Hoje, anos depois, Mateus é um dos obreiros mais queridos de sua região. Casou-se com uma irmã da congregação, teve filhos e continua servindo a Deus com a mesma paixão de quando foi curado. Seus pés, outrora motivo de vergonha, agora são um símbolo de esperança para muitos. Sempre que alguém lhe pergunta como manter a fé em meio às provações, ele responde com um sorriso. A mesma mão que segurou meus pés tortos e os endireitou é a mesma que segura sua vida hoje. Confie nele. Mesmo que a cura não venha como você espera, ele nunca falha. E assim, a obra tremenda que Deus começou na vida de um jovem com pé cavo continua, não apenas em sua história, mas em cada coração que, ao ouvi-la, escolhe crer no Deus que faz o impossível. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos que passam por lutas. Deus ouve, Deus vê, e no seu tempo perfeito, Ele age. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.